O ar estava pesado com a ameaça de guerra, o crepúsculo final de uma era de ferro e dentes. Isolde, a lendária vampira, cansada da eternidade, encontrou na fragilidade humana de Clara um propósito que o poder não podia dar, mas o destino dela estava escrito nas estrelas. Clara era a chave para a destruição, a chama que consumiria o mundo. Isolde não a amava apesar disso. Ela a amava por causa disso. Sua união é um paradoxo catastrófico, um grito de dor contra o cosmos. Você desafiaria o destino se ele trouxesse a felicidade, mesmo que breve? E se a única maneira de salvar o mundo for matar quem você ama? A resposta pairava como a poeira de cristal de gelo em sua antiga fortaleza no topo do pico de obsidianas, onde a luz da lua era o único juiz. Isolde havia escolhido. Ela sacrificaria o mundo, a si mesma e sua milenar reputação por mais um pôr do sol ao lado de Clara. Pois quando Isolde a olhava, não a vítima marcada, a herdeira da desolação, ela via apenas a mulher que, com um toque, havia desaprendido sua eternidade. Clara dormia profundamente no leito de seda negra, imune à maldição que levava em suas veias. Ela era o centro silencioso do caos que se formava. Isolde, a guardiã sombria, pairava sobre ela, observando o peito humano subir e descer. Era uma contagem regressiva. A mortalidade de Clara era um presente e uma tortura para a vampira, que sentia o tempo escorrer como nunca sentira em milênios. Clara era a única fraqueza de Isolde, o único ponto vulnerável na armadura de pedra que a protegia da loucura da imortalidade. Mas o silêncio da fortaleza não duraria. Não quando o conclave das sombras, o corpo governante dos imortais, farejava a traição no ar gelado. Eles não se importavam com o amor, eles só se importavam com a profecia. O primeiro sinal não foi um som, mas uma pressão na mente de Isolde, tão fria quanto o vácuo, uma intrusão telepática, atravessando as proteções arcanas que Isolde havia tecido ao longo de séculos. Isolde, você protege a chave para a nossa extinção. Você quebrou o pacto de sangue. A voz, milenar e seca como ossos, pertencia a Valérius, o decano do conselho. Ele não estava ali fisicamente, mas sua presença mental rasgava a paz daquele refúgio. Isolde cerrou os dentes de presas, a fúria ancestral despertando. Ela é minha, e este não é o seu domínio, Valérius. Ela respondeu, projetando sua ameaça como uma lâmina fria através da névoa psíquica. Sua possessão custará ao mundo, Isolde. Entregue a humana, ou a caçada começará ao amanhecer. Clara se moveu no sono, um sussurro suave de Isolde em seus lábios. O som de seu nome, vindo dela, era mais poderoso que toda a ameaça do conclave. A vampira pousou a mão fria na testa de Clara, protegendo-a até mesmo da sombra de um pesadelo. Isolde olhou para a janela, onde a neblina noturna cobria as montanhas. O mundo que ela havia evitado por amor estava agora batendo à sua porta, exigindo a morte da única luz que ela já havia conhecido. A caçada estava prestes a começar, e Isolde, a mais temida de sua raça, estava pronta. Ela era a guardiã do apocalipse, e se o amor era a última rebelião, ela seria a sua mártir. O tempo de paz havia acabado. A guerra era agora um assunto pessoal. A guerra era agora um assunto pessoal. Isolde afastou a mão da testa de Clara, sentindo o pulso furioso de sua imortalidade exigir retaliação. Ela não era uma guardiã. Ela era uma muralha. Puxou as pesadas cortinas de veludo negro, bloqueando não apenas a vista das montanhas, mas o olhar predador do mundo exterior. O conclave era paciente, mas implacável. Eles não atacariam fisicamente até que estivessem certos de que o isolamento de Isolde havia diminuído. No entanto, o tempo estava contra elas, acelerado pela proximidade de Clara e pela profecia marcada em sua pele. Clara se mexeu sob os lençóis. Seus olhos castanhos, que carregavam a inocência e a condenação, piscaram lentamente. Ela não perguntou o que era, mas sim quem era. Valérius, Isolde sussurrou, a voz raspando como obsidiana contra a pedra. Ela se sentou na beirada da cama, a tensão irradiando de sua forma milenar. O decano do conselho. Ele não aceita a quebra do pacto. Ele quer que eu cumpra o meu papel, matar a herdeira da desolação e preservar nossa raça. Clara tocou o rosto de Isolde, sem medo.
E o seu papel, vampira? Clara disse, usando o título que só ela podia pronunciar com tanta doçura. É me proteger. Não era uma pergunta. Era uma aceitação da inevitabilidade. Isolde sentiu a mordida da lealdade. Ela havia passado eras caçando, obedecendo ao pacto, sustentando a ordem. Agora, ela era a rebelde máxima. O amor para Isolde não era um sentimento suave. Era uma força destrutiva, um juramento de sangue traçado com ferro e fogo. Valérios e eu fomos construídos pelo mesmo tempo. Ele acredita na supremacia do conclave. Eu acredito em você. Isolde corrigiu, a verdade saindo como uma confissão dolorosa. Você carrega o poder de purificar o mundo com a destruição. Por isso, a profecia diz que você deve morrer antes de florescer. Valérios fará isso em nome de toda a nossa linhagem. E ele é formidável. Ele é tão frio e antigo quanto eu, mas sem o ponto fraco que você representa. Os lábios de Clara se curvaram em um sorriso breve e melancólico. Então, o meu amor é o seu fim. Não, Isolde respondeu, pegando a mão de Clara e apertando-a com uma força protetora. O meu amor é o nosso começo. E esta fortaleza é inexpugnável, mas o tempo que nos resta é precioso. Valérios não é o único. Ele trará consigo legiões, caçadores que não hesitarão. E o que eles não sabem é que ao caçarem você, eles me caçam também. Eu lhes prometo que eles conhecerão o significado de um luto de milênios. Isolde se levantou, assumindo a postura de uma general antes da batalha. Sua pele pálida parecia mais fria. Seus olhos, mais distantes. Ela moveu-se para o coração da sala, tocando os símbolos antigos gravados na pedra. Um comando silencioso, um zumbido grave percorreu as fundações da montanha. As defesas arcanas que haviam dormido por séculos despertaram, tecendo uma barreira invisível de ódio e magia sobre o refúgio. A vampira sabia que Valérios observava. Ele sentiria o despertar das barreiras. Ele veria a traição. O dilema não era mais se Isolde lutaria por Clara. O dilema era quanto de seu próprio mundo ela estava disposta a queimar para que Clara pudesse ver mais um. Isolde virou-se para Clara, que a observava deitada, a humana já no centro do campo de batalha. Não havia arrependimento nos olhos da vampira. Isolde havia escolhido o precipício. O sol começava a iluminar, de maneira traiçoeira, os picos distantes. O cerco começaria com a primeira sombra da manhã. E Isolde seria o monstro que eles precisavam que ela fosse. Ela era a guardiã de sua própria perdição. E ela estava pronta para lutar pela doce, perigosa e mortal luz de Clara. O sol, um traidor dourado, não chegou à fortaleza. Em vez disso, a montanha respirou o frio de 1 milhão de anos de ódio. Isolde sentiu o poder de Valério se concentrar, não na invasão, mas na comunicação. Ele estava se preparando para falar não com ela, mas com o mundo que ela havia jurado proteger. Isolde caminhou até Clara e tocou seu rosto. Ouve-me. Não importa o que aconteça. Não saia deste círculo de proteção. O que eles farão agora é tentar quebrar meu espírito antes de quebrar minhas paredes. Não acredite em nenhuma palavra, exceto nas minhas. Clara assentiu, seus olhos fixos na determinação glacial de Isolde. A vampira então se posicionou no centro da sala, ereta e desafiadora, como um farol de soberania desafiando o mar. De repente, o ar ficou pesado, não com a magia de Isolde, mas com o peso opressor do conclave. Uma voz ressoou, não através dos ouvidos, mas através do próprio tecido da realidade arcana. Era a voz de Valérios, amplificada por todos os sacerdotes de sangue, reunidos em seus salões distantes. Uma transmissão psíquica que não podia ser bloqueada. Era a sentença de morte pública. Povo de Caelen, filhos da noite, ouçam a voz da história. Isolde, a lâmina eterna, a decana da defesa, quebrou o pacto de sangue. A voz de Valérios reverberou, ecoando através das veias de todo o imortal no continente. Era uma humilhação cuidadosamente orquestrada. Ela se deitou com a morte. Ela protege a praga, a herdeira da desolação, a profecia humana que está destinada a nos incinerar no alvorecer. Isolde cerrou os punhos, sentindo a onda de choque mental de descrença e fúria varrer o conclave e, mais perigoso, seus antigos súditos. Eles viam Isolde não apenas como uma traidora,
mas como uma amante de sua própria extinção. A herdeira da desolação não é mais uma ameaça humana. Ela é agora a arma de Isolde contra todos nós. O romance proibido é uma traição. É uma afronta à nossa eternidade. Valérius decretou, sua voz ganhando um tom de julgamento final. Portanto, por decreto do conclave das sombras e pela autoridade dos milênios, Isolde está banida. Ela é declarada sanguessuga impura, uma inimiga de sua própria raça. A punição veio a seguir, e foi mais devastadora do que qualquer exército. O nome de Isolde está manchado na história. Sua honra está queimada. O que ela protegeu deve ser destruído a todo custo. Declaramos a caçada carmesim. Um preço de sangue será pago por cada gota de sangue da herdeira da desolação, Clara. E um preço de destruição será pago por qualquer imortal que trouxer o coração de Isolde de volta ao conclave. Ela não merece a morte honrosa. Ela merece o aniquilamento total. O silêncio que se seguiu à proclamação foi ensurdecedor. O mundo inteiro dos imortais agora sabia. A mais temida dos vampiros havia escolhido uma humana como sua amante e como seu fim. A lealdade de Isolde havia se tornado a maior fraqueza do conclave. Longe, na cama, Clara se levantou, pálida, mas inabalável. Ela ouviu tudo. O ódio, o decreto e o preço de sangue. Sua mão instintivamente voou para a pele marcada de seu pescoço. Isolde se virou para ela. O ódio do conclave alimentando seu próprio fogo. Sua postura não era de derrota, mas de aceitação de um destino autoimposto. A guerra não era mais iminente. Ela havia sido declarada. Eles me caçaram por séculos, Clara. A voz de Isolde era baixa, rouca. Agora, sou uma foragida de minha própria história. Mas eles não entendem. O coração que eles exigem já não é deles. A vampira caminhou até Clara, ignorando o zumbido restante do decreto de Valérius, e a puxou para um abraço urgente e frio. O precipício que Isolde havia escolhido era agora o único lar seguro de ambas. Lá fora, o Império de Sangue havia acabado de emitir sua ordem de extermínio. E os caçadores, tanto amigos quanto inimigos, já estavam a caminho. Isolde apertou Clara contra si, sentindo o calor fugaz da vida mortal, sabendo que cada minuto em diante seria um ato de guerra. A lâmina eterna havia caído, mas renasceria como a escudo de sua perdição. O cerco havia começado. Isolde não se moveu do abraço por um longo momento, inspirando o aroma de terra e vida de Clara. O peso de ser a inimiga de sua própria raça era suportável. O peso de proteger a última esperança do mundo era esmagador. Ela soltou Clara e se afastou, seus olhos de rubi vasculhando a sala. Eles não atacarão aéreo ou por terra imediatamente. Valérius medirá o preço da traição. Ele esperará que eu enfraqueça, que você fuja. Clara, no entanto, parecia mais calma do que Isolde esperava, talvez pela aceitação do destino. Eles me querem morta. E agora querem a sua cabeça, vampira. O que Valérius não sabe é que não existe um sem o outro. A calma foi brutalmente interrompida. Um novo pulso de energia arcana, mais fraco que o do conclave, mas infinitamente mais penetrante, atingiu a fortaleza. Não era o ódio ancestral dos imortais, mas algo mais profano, o apetite humano. O que é isso? Clara perguntou, recuando ligeiramente, sentindo a vibração através do chão. Isolde apertou o escudo mental, uma careta de incompreensão cruzando seu rosto perfeito. O sinal não vinha da escuridão, mas da luz. Um humano está transmitindo. Isolde rosnou, sua voz baixa e cheia de incredulidade. Um poderoso, alguém que conhece as rotas e os preços. A voz que se manifestou não era grave e antiga como a de Valérius, mas aguda, fria e cheia de inveja mordaz. Era a voz de uma mulher, e ela se dirigia diretamente às guildas de assassinos e aos reinos mortais. Meu nome é Lyra, e eu sou o sangue puro da casa de Aethel. Minha irmã, Clara, a herdeira da desolação, fugiu de seu dever e se uniu à abominação Isolde. O conclave das sombras oferece sua fortuna. Eu ofereço o dobro, Lyra declarou, a ambição escorrendo em cada sílaba. Isolde sentiu a terra tremer com a ganância subitamente liberada. A traição do conclave era ideológica, focada na destruição da profecia. A traição de Lyra era pessoal, alimentada por séculos de sombra familiar e desejo de poder.
Clara carrega a marca da profecia, e eu carrego a vergonha. Lyra continuou, sua voz se tornando um grito de guerra para o submundo. Seja o imortal que a entregue, ou o mortal que a encontre. O pacto de Valérios está baixo. O meu pacto é com a riqueza. Por qualquer ser que traga a cabeça da herdeira ao trono de minha casa, as fortunas que o conclave prometeu parecerão migalhas. O caos é o prêmio. Matem a vampira e tragam-me Clara viva ou morta. Lyra estava usando o decreto de Valérios como uma alavanca para seus próprios fins. Ela não estava lutando pela profecia. Estava lutando pelo poder e usando o amor proibido de Isolde como arma para derrubar a irmã e enriquecer. O caos estava instalado. Valérios havia mobilizado o topo da cadeia alimentar. Lyra acabara de mobilizar toda a base. Isolde fechou os olhos, absorvendo a mudança catastrófica do campo de batalha. Não seriam apenas caçadores de elite a buscá-las agora, mas cada mercenário, cada nobre falido, cada assassino de rua no reino mortal, todos cegos pela promessa de uma riqueza incalculável. Sua irmã, Isolde disse, a voz cheia de aço. Ela transformou você em moeda. Clara balançou a cabeça lentamente, a dor familiar da traição familiar mais cortante do que qualquer ameaça de morte. Lyra sempre quis o que era meu, vampira. Até mesmo a minha destruição. Isolde colocou a mão no cabo da espada que raramente sacava. Então o prêmio aumentou. Ótimo. Que venham os ratos. Eu farei desta montanha o seu túmulo, e provarei à sua irmã que ela subestimou o preço da perdição de Clara. O zumbido da nova recompensa não cessou. A aposta estava aumentada. Isolde olhou para as barreiras arcanas, que agora tinham que resistir não a um exército focado, mas a um frenesi global. Isolde não podia mais simplesmente esperar o ataque do conclave. Ela teria que se mover, silenciar Lyra e cortar a fonte da caçada mortal antes que a horda de mercenários se tornasse um tsunami impossível de parar. A lâmina eterna estava prestes a ser desembainhada. A lâmina eterna estava desembainhada, mas Isolde sentiu que estava sendo forçada a usá-la contra o inimigo errado. O decreto de Valérios havia tornado a batalha épica. A ambição de Lyra a tornara uma carnificina vil. A noite caiu sobre a montanha, silenciando o zumbido das transmissões, mas não o eco do frenesi. Os imortais traziam a glória da batalha. Os mortais traziam apenas a ganância e a inevitável mancha de sangue. Isolde sentiu-se nauseada pela perspectiva da matança indiscriminada que se aproximava. Clara se moveu pela sala, tocando os livros antigos e as runas defensivas, o peso de toda aquela proteção caindo sobre ela. O amor era a fortaleza, mas também era o peso esmagador sobre os ombros de Isolde. Você está pensando, Clara começou, sua voz suave, mas firme, quebrando o silêncio pesado. Que esse preço é alto demais. Isolde se virou. A escuridão da sala não conseguia esconder a angústia em seus olhos de rubi. Eu não temo a morte, Clara. Eu temo o que devo fazer para impedir a sua. O conclave me vê como uma traidora. Mas sua irmã, Lyra, ela transformou você em uma loteria para o submundo. Você se tornou a razão para a queda da ordem mortal. A isca para que o desespero se alimente de nossa eternidade. Então, vamos remover a isca. Clara disse, parando. Sua postura era de herdeira, não de vítima. Eu posso ir à casa de Ethel, enfrentar Lyra e, se necessário, cumprir a profecia. Se eu morrer, a caçada carmesim terminará. Você estará livre do banimento, livre de ter que se tornar a sanguessuga impura, em nome de um amor condenado. O ar frio da fortaleza pareceu congelar com a proposta de Clara. Isolde reagiu com uma fúria silenciosa, aproximando-se da humana com uma velocidade que não era de ameaça, mas de possessão absoluta. Não ouse! Isolde sibilou, segurando os ombros de Clara. Sua força era controlada, mas absoluta. Você não entende. A guerra não é sobre você, Clara. É sobre mim agora. Eu escolhi a traição. Eu escolhi você. Se você se sacrificar, o que sobrar de mim não será digno de eternidade. Será apenas uma sombra vazia, um pedaço de história manchada. Você não pode me dar a liberdade removendo o meu coração. Isolde afrouxou o aperto, esfregando as têmporas, o cansaço milenar pela primeira vez visível em sua pele pálida. Eu lutei milênios para proteger a civilização dos imortais,
para manter a paz com os reinos mortais, ela sussurrou, a voz carregada de dor moral. E agora, devo me sentar aqui e planejar a matança de milhares de humanos pobres e desesperados, que mal se atrevem a olhar para a luz do dia, mas que correrão para a minha fortaleza em busca da riqueza prometida por sua irmã. Eu serei a lâmina eterna que se banha no sangue dos famintos. Por você... Isolde recuou, quebrando o contato visual, a dúvida rasgando sua armadura. Diga-me, Clara, eu fiz a escolha certa? Eu te arrastei para minha perdição, e agora estou arrastando o mundo conosco? Clara estendeu a mão e tocou o rosto gelado da vampira. Nós arrasamos o mundo? Talvez, mas o mundo já estava podre, Isolde. Valérios usaria a profecia de qualquer maneira. Lyra nos usou por ganância. O ódio ancestral não precisava de um romance para queimar. Ele só precisava de uma desculpa. Nós fomos a desculpa mais bonita. Clara segurou o rosto de Isolde com as duas mãos, forçando-a a olhar para a verdade em seus olhos mortais. Não podemos voltar atrás, Isolde. Somos o preço que o universo decidiu cobrar de si mesmo. Não me arrependo de ter sido sua perdição. E não me arrependo de ser o seu escudo. Então, o que fazemos agora? Isolde perguntou. A pergunta não era tática, mas existencial. Sobrevivemos. Juntas. Clara respondeu, com a determinação fria que só a herdeira da desolação poderia ter. Se você é a sanguessuga impura e eu sou a praga, então que a praga mate seus caçadores. Se Valérios quer o seu coração, ele terá que arrancá-lo do meu peito primeiro. E se Lyra quer minha cabeça, ela terá que escalar esta montanha de mortos. Isolde assentiu, sentindo a última fagulha de indecisão moral ser queimada pelo fogo inabalável de Clara. A lâmina eterna não recuaria. Ela não se renderia, mas o custo de sua vitória seria medido em rios de sangue inocente. Elas se abraçaram não por paixão, mas por um juramento de guerra mútuo. Isolde sabia que, lá fora, o primeiro grupo de mercenários, cegos pela promessa de Lyra, já havia começado sua ascensão traiçoeira. A moralidade estava morta. Agora, só restava a sobrevivência. E Isolde estava prestes a mostrar a Valérios e a Lyra que mesmo a decana banida era capaz de destruir o mundo inteiro para proteger o seu lar. O juramento foi selado. Não havia mais tempo para contemplar a moralidade. O primeiro grupo de caçadores estava a poucas horas da ascensão. Isolde soltou Clara e se virou para a escuridão, sua mente trabalhando na velocidade da luz fria. A defesa da fortaleza era passiva. A solução para o problema Lyra teria que ser ativa. Ela não olhou para a porta, mas para o éter, concentrando-se não no ruído físico da ganância, mas no eco psíquico da transmissão de Lyra. A vampira precisava encontrar a âncora do sinal de sua irmã, o ponto de origem que estava amplificando a ganância e transformando-a em uma torrente. Isolde fechou os olhos, estendendo sua consciência através das defesas arcanas da montanha, ignorando deliberadamente a dor dos imortais e a ascensão dos mortais. Ela procurou a assinatura de Lyra, inveja, ambição e o aroma pútrido de uma realeza decadente. O rastro a levou diretamente para a capital mortal, no coração do domínio da casa de Ethel. Isolde podia sentir Lyra, sentada em seu trono ancestral, banhada no brilho das riquezas prometidas. Mas havia algo errado. O poder que Lyra estava usando para amplificar a recompensa não era a riqueza acumulada de séculos de tributos humanos. Era mais frio, mais antigo e pulsava com uma frequência que Isolde conhecia, mas que há muito havia sido relegada a mitos de bibliotecas seladas. A fonte da fortuna de Lyra não era o ouro, era a energia represada. Isolde apertou o foco de sua mente, forçando a visão através das pedras centenárias e dos escudos da casa de Ethel. No fundo das criptas, sob o palácio onde Lyra transmitia, estava a verdadeira origem de sua influência. Um vasto repositório de energia arcana que estava sendo drenada lentamente. Não era energia humana. E o horror maior não era a energia do reino mortal. A assinatura arcana era inconfundível. Era a energia residual de poço de poder gerado e aprisionado pelos próprios imortais, há milênios, no despertar da primeira era da escuridão, antes mesmo de a profecia de Clara ser escrita. O Nexus da sombra estilhaçada. Isolde o reconheceu como se fosse seu próprio DNA. Essa energia era o veneno que o conclave tentou selar.
o poder da perdição que Valérios e seus antepassados juraram ter erradicado do mundo. O segredo não era sobre Clara, a herdeira. Era sobre o clã rival dos imortais. Valérios havia contado ao mundo que eles haviam limpado o reino de todas as fontes de corrupção sombria. Mas aqui estava, aprisionado, canalizado e cuidadosamente guardado pela linhagem mortal de Ethel. Clara, Isolde sibilou, puxando sua consciência de volta para a fortaleza. A realidade caindo sobre ela como uma geada. Seu rosto estava branco de choque. O medo não da morte, mas da verdade. Clara a encarou, percebendo a mudança sísmica na aura da vampira. O que foi que você viu? Eu vi o preço que sua irmã está pagando. Isolde respondeu, sua voz um sussurro rouco. Sua casa, Ethel, não são apenas nobres ambiciosos. Eles são os guardiões de um segredo do conclave imortal. Um segredo que eles usam como moeda de troca. Eles aprisionaram o Nexus da Sombra Estilhaçada em suas criptas, o poder que deveria ter sido selado por Valérios na aurora dos tempos. Isolde deu um passo incerto para trás. Valérios não está lutando contra mim apenas por causa do nosso amor ou da profecia. Ele está lutando para que a sua irmã, Lyra, não destrua o prestígio do conclave ao revelar que eles mentiram ao mundo sobre a limpeza da magia sombria. A fortuna que Lyra oferece não é dela. É o poder roubado dos imortais, canalizado através de séculos de traição humana. A situação havia mudado de uma guerra de ódio para uma guerra de chantagem. Lyra não era uma mera usurpadora. Ela era uma terrorista que estava drenando a própria essência do poder selado do inimigo e oferecendo-o ao mundo. Valérios tem mais medo de sua irmã do que de mim, Isolde concluiu, a revelação cortando como gelo. Se Lyra expõe a mentira de Valérios, o conclave cairá e o poder desse Nexus será liberado. É por isso que ele mobilizou a força total. Ele não está tentando proteger a profecia, ele está tentando proteger sua própria reputação milenar. Clara absorveu o choque, seus olhos arregalados. Seu clã, a casa de Ethel, era mais do que nobreza. Eles eram os carcereiros silenciosos da maior falha estratégica dos imortais. Então as regras mudaram, Clara disse, sua voz tensa, mas determinada. Não sou a única isca. O tesouro da minha casa é a prova da traição do seu conclave. Lyra está usando o medo de Valérios para nos caçar. Isolde sacou a lâmina eterna, o metal sombrio vibrando de pura necessidade. Valérios vai atacar a casa de Ethel para silenciar Lyra e resgatar o Nexus. Não importa quantos mortais ele tenha que matar para fazer isso. Devemos ir. Não podemos esperar a horda. Se o Nexus for liberado, não haverá mundo para salvarmos. Primeiro, silenciamos Lyra. E depois, enfrentamos o conclave. É hora de fazer uma visita à sua casa ancestral, Clara. É hora de fazer uma visita à sua casa ancestral, Clara. Isolde declarou, a lâmina eterna ainda fria e vibrante em sua mão. O plano, se é que se poderia chamar de plano, era uma flecha atirada na escuridão. E romper no covil de Lyra, neutralizar a chantagem e impedir a libertação da sombra estilhaçada, tudo antes que Valérios pudesse mobilizar suas forças para um ataque cirúrgico à casa de Ethel. Elas mal haviam se virado para começar os preparativos para a travessia rápida, quando a porta da câmara se abriu com um boom controlado de ar comprimido. Ali estava o pai de Isolde, um imortal que vestia seu legado como uma mortalha, seus olhos queimando com a dor de milênios de serviço e a agonia de um dia de traição. Ele havia permanecido em silêncio durante os últimos arcos, assistindo à queda moral de sua linhagem, mas o choque da revelação sobre o Nexus havia trazido sua paciência à beira do precipício. Você não pode fazer isso, Isolde, ele disse, sua voz tão grave quanto pedra antiga. Você está abandonando a única defesa real que resta. Para Ethel, é andar diretamente para a armadilha de Lyra. Ela quer você exposta, decana ou não. Isolde não se virou totalmente, mantendo seu foco na lâmina. Lyra quer o meu coração, e Valérios quer o meu fracasso. Mas o que importa agora é a podridão que eles estão escavando sob o domínio de Ethel. O Nexus da Sombra Estilhaçada. Pai, o conclave mentiu ao mundo. Eles mentiram para nós. Eles nunca selaram a escuridão. Apenas a aprisionaram para uso futuro. O pai de Isolde fechou os olhos, o peso da verdade balançando sua fidelidade. Ele havia passado séculos como um pilar da pureza imortal.
A ideia de que a fundação de sua sociedade era uma mentira canalizada era um veneno mortal. Valérius teria nos dito, ele sussurrou, buscando uma última âncora de fé. Valérius está se movendo para encobrir a mentira, não para confessá-la. Isolde rebateu, a raiva a chicoteando. Ele está pronto para matar milhares de humanos para recuperar o Nexus e silenciar Lyra. Ele está disposto a sacrificar a civilização para salvar sua reputação. Esse não é o código que juramos defender. O pai encarou a silhueta de sua filha, a decana banida que agora empunhava a lâmina eterna contra seu próprio povo. Ele viu a herdeira humana, Clara, parada ao lado dela, calma e irredutível. Naquele instante, a moralidade complexa da situação se dissipou em uma clareza brutal. Ele havia jurado proteger o legado imortal. Mas o que era o legado? A verdade ou a mentira do conclave? Ele estendeu a mão, e um anel de obsidiana ancestral, um símbolo de sua lealdade inabalável a Valérius, deslizou de seu dedo e caiu no chão de pedra com o som ecoou como a sentença de morte de uma era. Eu vi você queimar seu mundo por amor, Isolde, ele disse, sua voz agora embargada pela dor do dever traído. Eu julguei você. Eu vi sua teimosia, sua traição ao código, mas agora vejo a podridão real. Se Valérius está disposto a permitir que essa energia sombria seja liberada para encobrir um segredo, então Valérius é o traidor, e não você. Ele deu um passo à frente, sua postura mudando de juiz para guerreiro. Seus olhos encontraram os de Clara, sem ódio, mas com uma aceitação sombria. Você me pediu para escolher entre o meu dever e o meu sangue, ele continuou, dirigindo-se a Isolde. Mas o dever se corrompeu, e o meu sangue está prestes a marchar para a morte certa no berço do inimigo. Você é minha única razão para a eternidade. Eu não vou deixar que você a viva como uma sombra vazia. Ele não pediu permissão, nem fez um juramento de lealdade a Clara. Ele fez um juramento de sangue a Isolde. O pai moveu sua mão para sua cintura, e um par de pistolas gêmeas de éter, armas forjadas na Primeira Era, capazes de desestabilizar defesas arcanas de grande escala, apareceram em suas mãos. Elas não eram armas de defesa de fortaleza, eram armas de alto risco. Se você vai atacar a casa de Ethel, decana, você não irá sozinha, ele declarou, a aceitação do seu ponto sem retorno ecoando pelo ar gelado. O conclave me verá como um traidor, mas a traição deles foi maior. Eu sou seu escudo, Isolde. Se Valérius quer o meu nome, ele terá que limpá-lo no calor da batalha. Vamos à casa de Ethel, filha. Que o caos da verdade caia primeiro sobre Lyra. Isolde sentiu um alívio frio, a confirmação de que sua luta não era apenas egoísta, mas tinha a bênção silenciosa da velha guarda. Seu exílio era completo. E agora, seu pai estava ao seu lado, prontos para desmembrar o legado que ele passou milênios construindo. A moralidade estava morta. A lealdade, quebrada. E agora, a guerra não era mais defensiva. Era uma ofensiva suicida. Isolde, Clara e agora o pai formavam uma trindade de traição contra o mundo. Eles partiriam para a capital humana. E só retornariam quando o Nexus estivesse destruído. E Lyra, silenciada. Ou nunca. A travessia foi um borrão de velocidade e escuridão. A trindade de traição se movendo como um espectro único através da paisagem de reinos. Eles não estavam indo para a batalha. Eles estavam se jogando no centro de um furacão que a própria Lyra havia gerado. Quando chegaram aos arredores da capital mortal, a cidade já estava em chamas. Valérius não era um estrategista que hesitava em sacrificar peões. Seu plano para silenciar Lyra havia sido posto em ação no instante em que o Nexus da sombra estilhaçada foi exposto. O ataque não era um cerco, era uma erradicação cirúrgica, projetada para recuperar o segredo do conclave a qualquer custo. O palácio da casa de Ethel, um monumento de mármore e ganância, estava no coração do pandemônio. O ar crepitava com a magia drenada e canalizada por Lyra, que havia transformado a estrutura em uma fortaleza psíquica. Mas a defesa não era apenas arcana. A primeira linha de caçadores humanos, seduzidos pela promessa de imortalidade e riqueza, formava uma parede de escudos e ferro, lutando com uma ferocidade suicida contra os praetorianos de Valérius, a guarda de elite imortal, fria e implacável. O ataque de Valérius já começou, Clara observou,
apontando para uma rachadura nos escudos externos. Lyra está sendo pressionada. Isso significa que a rota para as criptas estará guardada pela escória mais dedicada. Melhor assim, Isolde sibilou, puxando Clara para as sombras de um aqueduto quebrado. Um fronte dividido é um fronte fraco. Valérios quer o Nexus intacto. Nós o queremos destruído. Nossos objetivos se cruzam até as profundezas. Clara, me mostre o caminho. Pai, você tem os olhos deles. O pai de Isolde assentiu. Suas feições pétreas iluminadas pelo fogo distante. Ele não era mais o pilar do código, mas um imortal com nada a perder. Eles se lançaram na confusão. O choque entre as forças de Valérios e os caçadores de Lyra era caótico e sanguinário. Os humanos lutavam com a força de quem acredita na recompensa final, mas os praetorianos se moviam com a precisão de milênios, derrubando fileiras inteiras com gestos mínimos. Isolde e Clara se moveram como uma unidade silenciosa através dos destroços, enquanto o pai se posicionava nas margens da luta, pronto para a distração. O primeiro grande obstáculo foi o Muro do Éter, um campo de força de defesa que Lyra havia erguido, alimentado pelo Nexus, para proteger a entrada principal do palácio. Nenhum imortal havia conseguido perfurá-lo sem se vaporizar. É a defesa principal de Lyra, Clara alertou, o nervosismo palpável em sua voz. Nenhuma arma conhecida conseguirá passar por ela. O pai de Isolde não disse nada. Ele levantou as pistolas gêmeas de éter, que brilhavam com uma luz azul metálica, absorvendo o calor da batalha. Ele não as apontou para o muro. Ele as apontou para os canais de energia que o alimentavam, escondidos nos pináculos do palácio. Ele disparou. O som não foi um estrondo, mas um rasgo no tecido da realidade, um rugido que engoliu o ruído da batalha. Os projéteis de éter, forjados para desmantelar defesas arcanas da Primeira Era, atingiram os canais de energia com precisão cirúrgica. O muro do éter não implodiu. Ele estourou, liberando um pulso eletromagnético que derrubou os caçadores próximos e cegou momentaneamente os imortais. Agora, Clara! Isolde gritou, aproveitando o vácuo de poder. Clara a guiou por uma passagem subterrânea escondida, um túnel de serviço que ela conhecia desde a infância, projetado para que a casa de Aethel pudesse escapar de seus próprios segredos. Eles mergulharam na escuridão, fugindo da superfície em chamas. A descida foi rápida e lamacenta, levando-os para baixo do nível das masmorras, onde o ar se tornava pesado com a pressão do poder arcano. O pulso do Nexus da sombra estilhaçada não era mais um eco. Era uma pulsação fria e venenosa que ressoava em seus ossos. Eles emergiram em uma vasta câmara subterrânea, o centro nevrálgico do domínio de Lyra. A câmara estava cheia de guardas da casa de Aethel, vestindo armaduras ornamentadas, e no meio, sentada em um trono improvisado feito de fragmentos de mármore e ferro, estava Lyra, a herdeira usurpadora, parecendo estranhamente calma em meio à guerra. Seu cabelo escuro estava solto, e em suas mãos ela segurava um cetro que não era de ouro, mas de obsidiana pulsante, um canal direto para o Nexus. Ela estava controlando os caçadores na superfície, teleguiando o ataque e esperando. Lyra levantou os olhos, um sorriso lento e perigoso se espalhando por seu rosto. Minha irmã, a traidora decana, Lyra disse, sua voz amplificada pela ressonância do Nexus. Você veio para resgatar sua amada profecia e evitar a vergonha de seu conclave. Tão previsível. Isolde sacou a lâmina eterna, a ponta apontada para o coração de Lyra. Onde está o Nexus, Lyra? Diga-me, e talvez eu seja rápida. Ele está aqui, dentro de mim. E ele é meu, Lyra respondeu, apertando o cetro. E você trouxe a prova da traição de Valérios, minha irmãzinha. Sabia que você não me decepcionaria. O confronto começou. Antes que Isolde pudesse avançar, os guardas de Aethel se moveram, seus olhos ardendo com a magia corrompida pelo Nexus. Mas não foram os guardas que detiveram Isolde. O teto de pedra da câmara rachou, e fragmentos caíram enquanto um único imortal de Valérios, um general da Primeira Ordem, despencava no chão. Era um guerreiro que Isolde conhecia bem. Malthus, o punho de aço, o executor de Valérios. Ele havia seguido a trilha do dano de éter deixado pelas pistolas do pai. Malthus, vestido em uma armadura de batalha negra, varreu a câmara com o olhar. Seus olhos se fixaram em Isolde, depois em Clara, e finalmente, na figura alta e imponente que se juntava a elas. Pai,
Malthus rosnou, o som de seu reconhecimento cheio de repulsa gélida. Você fez a sua escolha. O conclave irá julgar você, traidor. Mas eu serei o primeiro a executar a sentença. A batalha havia se tornado instantaneamente pessoal e tripartida. Isolde avançou contra Lyra e seus guardas, determinada a desarmar o Nexus, enquanto Clara procurava uma rota alternativa para o poço de poder. Malthus ignorou Lyra e avançou com velocidade de relâmpago, não contra Isolde, mas contra o pai. O som do aço do general imortal colidindo com a defesa arcana do pai ecoou pela cripta. Malthus não estava apenas lutando para vencer. Ele estava lutando para humilhar. Isolde viu seu pai cambalear sob o ataque de Malthus. A lealdade de milênios transformada em vingança amarga. Ela precisava ajudar, mas Lyra ria, canalizando mais energia para seus guardas, transformando-os em barreiras vivas e corrompidas. Você se virar para salvar seu pai? Lyra gritou, o poder inchando ao redor de seu cetro. Eu libero o Nexus, e o inferno de Valérios engole esta cidade. Isolde estava dividida entre a destruição do mundo e a morte de seu pai. Vá, Isolde! O pai gritou, mal se defendendo do golpe implacável de Malthus. Eu não voltarei atrás. Cumpra seu dever. Eu sou seu escudo final. Com o coração congelado pela necessidade, Isolde fechou os olhos para a luta e avançou com a lâmina eterna, cortando os guardas de Ethel como papel. O tempo estava esgotando-se. Lyra começou a drenar a energia do Nexus de forma caótica, e o chão da cripta começou a tremer. Se Isolde não a alcançasse em segundos, a sombra estilhaçada seria libertada no mundo, e nem Valérios, nem ela, poderiam detê-lo. Clara apontou para um orifício na parede, obscurecido por runas de proteção. A passagem é o canal principal para a fonte. Temos que ir agora, antes que Lyra finalize a transmissão. Isolde correu, ignorando os gritos de batalha de seu pai. O primeiro confronto havia sido vencido em termos de infiltração, mas o preço da entrada estava sendo pago em sangue, no centro da traição imortal. Isolde avançou com a lâmina eterna, o grito de guerra e o sacrifício de seu pai ecoando em seus ouvidos. A escolha havia sido feita. O mundo vinha antes do sangue, e a eternidade de culpa seria o preço da absolvição. Lyra não recuou. Ela esperava Isolde com um sorriso selvagem, o cetro de obsidiana pulsando com a energia suja do Nexus. Quando Isolde atacou, a lâmina eterna, o símbolo da pureza imortal e da verdade, colidiu com a escuridão cristalizada do cetro, o canal da mentira do conclave. Não houve o som satisfatório de metal cortando carne. Houve uma implosão de energia. O cetro não se partiu. Ele se desintegrou em 1000 estilhaços de pó sombrio, incapazes de manter a forma ou de canalizar o poder. A reação em cadeia foi imediata e catastrófica. O Nexus da sombra estilhaçada, privado de seu recipiente e de controle, não pôde ser contido. Ele não se liberou totalmente, mas colapsou sobre si mesmo, puxando a realidade circundante em uma voragem de poder bruto. A câmara subterrânea inteira tremeu, e o ar ficou frio e pesado. O mármore rachou, e a pressão do vácuo arcano esmagou os guardas remanescentes de Ethel em pó. Lyra foi jogada para trás, o colapso do poder a atingindo com a força de um maremoto. Ela gritou, não de dor física, mas de raiva e perda. Seu plano de controle reduzido a escombros. Você destruiu tudo. Lyra guinchou, tentando se levantar enquanto o chão se desintegra. Você tentou queimar o mundo para provar um ponto, Lyra. Isolde respondeu, recuperando o equilíbrio, a lâmina eterna vibrando em suas mãos. O preço da verdade não é a destruição total, é o sacrifício. Antes que Isolde pudesse finalizar o confronto, Clara agiu. Ela puxou Isolde pela armadura, guiando-a instintivamente. O Nexus está implodindo. Não é mais uma arma, é um buraco. Temos que sair, Isolde. Elas mergulharam na passagem secreta que Clara havia identificado, segundos antes que o teto da câmara desabasse em uma geometria de destruição, selando Lyra sob toneladas de pedra e magia em colapso. A subida foi desesperada e rápida, forçada pela poeira e pelo tremor sísmico. Quando emergiram na superfície, a batalha de Valérios havia cessado abruptamente. O pulso eletromagnético da implosão do Nexus havia atingido até os praetorianos imortais, e a força caótica estava recuando em confusão.
O que encontraram no local onde o pai havia lutado contra Malthus era a cena de um massacre. Os destroços da armadura negra de Malthus estavam espalhados, amassada, mas vazia. O punho de aço havia sido forçado a uma retirada humilhante, e no centro dos escombros havia uma poça de sangue imortal, espesso e escuro, além de um conjunto de pistolas de éter esmagadas e abandonadas. O pai de Isolde havia cumprido seu juramento. Ele havia sido o escudo final, mas ele não estava lá. Ele não está morto, Isolde sussurrou, sentindo a fria ausência de seu sangue na atmosfera. Malthus não o mataria, ele o levaria. Valérius precisa do pai vivo para fazer Ele precisa da traição provada, para justificar sua tirania. A dor não era apenas pela perda, mas pela inevitabilidade do que viria. O pai não havia morrido para ser ele sobreviveria apenas para ser uma ferramenta política nas mãos de seu pior inimigo. O caos da capital humana era agora um silêncio tenso e cinzento, interrompido apenas pelos gritos distantes dos feridos. A casa de Aethel estava em ruínas, o segredo do Nexus estava destruído e a guerra total estava garantida. Valérius sabe que fomos nós, Clara declarou, examinando o horizonte em busca de reforços. Ele perdeu o Nexus e o pai. E Lyra desapareceu. Ele não pode mais encobrir a guerra. Ele terá que iniciá-la. A verdade era clara. A destruição do Nexus havia salvado o mundo da sombra estilhaçada, mas havia destruído o último vestígio de controle do conclave e transformado Isolde e Clara nas fugitivas mais procuradas da história. Do conclave, em algum lugar nas sombras de seu domínio ancestral, Valérius estava se reagrupando. Ele não estava mais defendendo um segredo. Ele estava se preparando para uma campanha de vingança e purificação. A destruição do Nexus, o ataque de Isolde e a traição pública de seu próprio pai haviam fornecido o catalisador perfeito. A herdeira usurpadora, Lyra por sua vez, estava viva e ferida, mas não silenciada. Isolde sentia sua presença maligna movendo-se pelas sombras. Lyra não queria mais o controle do Nexus. Ela queria a cabeça de Isolde e usaria qualquer meio, incluindo incitar os humanos sobreviventes, para conseguir sua vingança. O tempo de ação impulsiva havia acabado. Isolde olhou para Clara, cujos olhos refletiam a nova e terrível realidade. Eles se reagruparão, Valérius e a cólera de Lyra, Isolde declarou, guardando a lâmina eterna. Não podemos mais lutar contra Valérius nas sombras. Temos que levá-lo à luz do dia, mas primeiro temos que nos esconder. Ele vai vir para a profecia, Clara, e nós precisamos de um santuário, algum lugar onde a eternidade não possa nos encontrar. A guerra não era mais iminente. Ela havia chegado. E o preço da vitória seria a confrontação direta com o homem que havia sacrificado a moralidade imortal pela sobrevivência de seu legado. Valérius, o verdadeiro inimigo. Eles tinham que encontrar o campo de batalha perfeito, um lugar que Valérius não ousaria contaminar com seu poder, um lugar sagrado para a herdeira e a profecia, o santuário. A resposta surgiu em Isolde com uma clareza chocante, um nome sussurrado nas antigas linguagens do conclave, que até mesmo Valérius temia desonrar, o santuário de sangue e lei. Era um local de origem, onde os primeiros imortais haviam jurado lealdade à causa e à lei antes que a ambição e a tirania a corrompessem. Isolde sabia que se houvesse algum lugar onde a autoridade de Valérius pudesse ser desafiada sem a destruição total do reino imortal, seria ali. O santuário de sangue e lei, Isolde murmurou, e Clara assentiu, a compreensão pesando em seus olhos. É a última linha de defesa dele, Isolde. Ele não pode perder sua santidade. Se você o força a lutar lá, você expõe sua hipocrisia a todos os clãs sobreviventes, Clara explicou, guiando-as através de uma rede de túneis de aqueduto que levava para fora da cidade. A viagem levou 3 dias e noites, através de rotas que apenas o conhecimento proibido da profecia e a memória arcaica de Isolde poderiam mapear. A cada hora, a pressão aumentava. Valérius não era paciente. Ele havia perdido seu segredo, e agora ele se moveria não para recuperar, mas para aniquilar. Ao chegarem ao santuário, o tempo parecia parar. Ele ficava escondido nas profundezas de um cânion, uma estrutura de basalto preto e mármore branco leitoso, construído para resistir à erosão do tempo e da magia.
Uma aura de ordem severa pairava sobre o lugar. Aqui, nós temos uma chance, Isolde declarou, a lâmina eterna em sua mão. Mas a arma não era o metal. Era a profecia ao seu lado. Valérios precisa de uma justificativa para a guerra. Ele precisa de traidores. Nós daremos a ele o confronto, mas no nosso palco. Isolde usou a magia que a ligava à ancestralidade do conclave, a última fagulha de sua posição como decana, para enviar uma mensagem psíquica, fria e inescapável, que ressoou em todas as câmaras de poder imortais. Valérios. Chega de jogos nas sombras. Eu tenho a profecia. Eu sei o seu segredo. Eu sei onde está o meu pai. Encontre-me no santuário de sangue e lei. Venha sozinho, ou a profecia e o legado imortal se desintegram. Sua escolha, seu fim. A mensagem era um ultraje, um desafio direto que Valérios não podia ignorar, sem perder toda a sua credibilidade perante os outros clãs neutros. Era a isca perfeita. Eles esperaram nas sombras do santuário. A tensão era tão densa que quase parecia física. Horas depois, o ar se quebrou com a chegada de um contingente imortal. Mas Valérios não havia vindo sozinho, nem havia vindo com um exército. Ele havia trazido uma demonstração. Um destacamento de praetorianos de elite marchou primeiro, abrindo caminho para Valérios, que caminhava com a dignidade implacável de um imperador. Ao seu lado estava Malthus, o punho de aço, cujo corpo cicatrizado e armadura reparada eram o testemunho de sua derrota anterior. E entre eles, amarrado em correntes de supressão de éter, estava o pai de Isolde. Ele estava ferido e pálido, mas seu olhar ainda era de desafio. Ele estava ali como um troféu, uma prova da deslealdade de Isolde. Valérios parou, a 100 metros de Isolde e Clara, e estudou a cena com desdém. Isolde. Valérios começou, sua voz rica e controlada, projetando-se no silêncio do santuário. Você não apenas desonrou o sangue, você profanou o juramento. Você escolheu uma rata humana em detrimento de milênios de ordem. Ele apontou para Clara. Entregue a profecia, e eu lhe concederei uma execução limpa. Seu pai, no entanto, deverá suportar o julgamento público pelo crime de traição. Isolde deu um passo à frente, protegendo Clara com seu corpo, a lâmina eterna refletindo a pouca luz. O julgamento é seu, Valérios. Isolde rebateu, a frieza de sua voz superando o calor de sua raiva. Você tentou destruir o mundo para salvar sua tirania. Você escondeu a profecia. Você aprisionou meu pai, um imortal leal, porque ele questionou sua autoridade. Você não é a lei. Você é a doença. Valérios riu, um som seco e cruel. Patético. Pensei que o amor teria lhe ensinado alguma sutileza. Onde está a sutileza, Clara? Diga à sua protetora que ela é em desvantagem numérica, em terreno imortal e sem aliados. Você se enganou, Valérios. Clara sussurrou, e não era medo em sua voz, mas uma fria antecipação. Eu já vi este momento. Você não terá o que deseja. Eu sempre tenho o que desejo, profecia. Valérios retrucou, erguendo a mão. Malthus, prepare o pai. Este é o preço de seu resgate. Malthus ativou as correntes, e o pai gemeu de dor, a magia arcana drenando seu ser. Pai! Isolde gritou, dando um passo involuntário. Foi nesse instante de distração que Valérios revelou seu verdadeiro plano. Ele não havia esperado por um duelo. Ele havia esperado pelo momento de fraqueza emocional. Valérios não atacou Isolde. Ele deu um comando silencioso aos praetorianos. Eles não avançaram em direção a Isolde. Eles se viraram e ergueram os escudos contra o cânion de onde haviam chegado. Você realmente pensou que eu viria aqui sem garantias, Isolde? Valérios sibilou, seu sorriso se alargando. Você destruiu a herdeira Lyra. Que pena. Ela é muito, muito mais resistente do que você imagina. Do cânion, um grupo de sobreviventes humanos, caçadores feridos, e o que parecia ser a escória mercenária de várias facções renegadas, se precipitou no santuário, liderados por uma figura coberta de poeira e vingança. Era Lyra. Seu cabelo estava sujo de sangue seco, sua armadura amassada, e ela não segurava mais o cetro, mas uma espada de caçador mortal, imbuída com magia negra. Lyra havia seguido o rastro de energia de Isolde, e ela não havia vindo para ajudar Valérios ou o conclave. Ela havia vindo para matar sua irmã e a profecia.
Este é o seu santuário, Isolde. Está prestes a ser seu túmulo. Lyra gritou, sua voz cheia de ódio primal. E ela avançou, não para lutar contra os praetorianos, mas diretamente para Isolde, ignorando a autoridade de Valérius. O clímax tripartido havia começado. Valérius, furioso por Lyra ter invadido seu palco e arriscado a santidade do local, teve que desviar parte de sua atenção para conter a herdeira enlouquecida. Malthus se concentrou em manter o pai em cativeiro, garantindo que o refém não fugisse durante o caos. Isolde estava presa entre o ódio de Lyra e a astúcia calculada de Valérius. Clara, o poço principal do santuário, o centro de poder que liga a lei aos imortais. Isolde gritou, desviando o primeiro golpe de Lyra, que era selvagem e carregado de magia arcana residual. Sim, Isolde. Se destruirmos a fonte de autoridade dele, ele não terá mais o conclave para apoiá-lo. Clara respondeu, se esgueirando em direção ao pai, tentando usar suas próprias habilidades furtivas para desativar as correntes de éter. A batalha decisiva não era mais sobre a destruição da própria estrutura de poder. A luta se moveu para o centro do santuário. Lyra era rápida, mas Isolde era precisa. A lâmina eterna cantou contra a espada de Lyra, cada golpe carregado com a história de traição e inveja. Valérius finalmente perdeu a paciência. Ele não podia permitir que o santuário fosse destruído. Basta! Valérius rugiu, ativando sua magia. Seu poder não era o caos de Lyra, mas a pura força da lei imortal, pesada, opressiva e projetada para esmagar. Valérius avançou contra Isolde e Lyra simultaneamente, determinado a finalizar a disputa. Isolde percebeu que precisava de Lyra viva, pelo menos por enquanto, para dividir a atenção de Valérius. Ela se esquivou do ataque de Valérius, empurrando Lyra para o caminho de um golpe de energia, forçando a herdeira usurpadora a se defender, em vez de atacar. Chega de fugir da verdade, Valérius, Isolde gritou, ignorando o perigo de Lyra e se concentrando em seu verdadeiro inimigo. Você sacrificou a justiça pela sobrevivência de um código vazio. A lâmina eterna encontrou o escudo de energia de Valérius, e o choque reverberou por todo o santuário. Era o confronto final entre a velha guarda e a nova era, a luta pelo destino de dois mundos, decidida no mais sagrado dos campos de batalha. O tempo havia acabado. Ou Isolde derrotava Valérius aqui, ou a eternidade imortal a esmagaria. A colisão da lâmina eterna com a muralha de força de Valérius não foi o som da destruição, mas o grito agudo da lei sendo forçada a se dobrar. Valérius riu, seguro de sua superioridade mágica e tática. Ele estava protegido pela própria santidade do local. Isolde percebeu que precisava de mais do que força. Ela precisava de um catalisador. Lyra, ele está usando você! Isolde gritou, desviando-se de um ataque de energia de Valérius, que estava dividido entre defender a estrutura e esmagar a ameaça. Lyra, cega de ódio, respondeu com um rugido, mas a semente da dúvida estava plantada. Isolde usou a distração de Lyra para lançar um ataque concentrado de sua lâmina não contra Valérius, mas contra uma das colunas de sustentação mágica do santuário. A pedra rachou, e Valérius cambaleou, o choque da profanação atingindo-o mais do que qualquer golpe físico. Ele não podia permitir que o santuário caísse. Você pagará por essa blasfêmia. Valérius rugiu, transferindo sua atenção e o grosso de seu poder para estabilizar a estrutura. Ele preparou uma rajada massiva, destinada a não apenas matar Isolde, mas a obliterá-la, restaurando a ordem por meio do terror absoluto. Era o momento que Clara esperava. Enquanto a dar a atenção de Valérius estava focada na defesa do santuário, Clara, ágil e furtiva, alcançou o pai, que jazia algemado sob a vigilância de Malthus. Agora, Clara sibilou, e com uma precisão instintiva, ela usou um pequeno estilhaço de metal que havia guardado da luta no Nexus, um fragmento carregado com energia caótica residual, para golpear o ponto fraco das correntes de supressão de éter. As correntes estalaram, e o pai estava livre. Ele estava fraco e ferido, mas a resolução em seus olhos era de aço. Malthus, vendo o refém se libertar, abandonou seu posto e avançou para recapturá-lo. Mas o pai, com o último lampejo de seu poder imortal, o interceptou com uma ferocidade inesperada, arremessando o punho de aço para longe. Valérius percebeu a catástrofe política.
Ele desviou a rajada massiva que estava preparando para Isolde e redirecionou-a contra o pai. A intenção assassina agora clara em seu rosto. O pai livre era um perigo maior do que a própria profecia. A lei exige o preço, Valérius gritou. O pai olhou para Isolde, que estava exausta, mas pronta para defender a si mesma e a Clara. Em seus olhos não havia arrependimento, mas a doce aceitação do dever final. O pai havia cumprido o juramento de lealdade a Isolde, e agora ele cumpriria o juramento de lealdade à causa. Ele não se esquivou. Ele correu em direção ao centro do santuário, onde a rajada de energia da lei de Valérius estava convergindo. O pai absorveu o impacto total. O som foi uma detonação limpa e gutural, que fez o próprio basalto tremer. O pai não se desintegrou. Ele usou a energia opressiva de Valérius, a lei de milênios, e a forçou a seguir um caminho que Valérius não havia previsto. Em vez de se dissipar no ar, o pai canalizou o poder destrutivo e a sua própria essência vital restante para o poço principal, o cerne de energia que ligava Valérius à autoridade do conclave. Não era apenas um sacrifício de vida, era um sacrifício de toda a sua eternidade. A explosão mágica foi interna, branca e fria. A fonte de poder do santuário de sangue e lei se autodestruiu, não em um fogo caótico, mas em uma negação da ordem. Valérius gritou. Um som de pura agonia e humilhação. Seu poder não foi simplesmente rechaçado. Ele foi invalidado. A destruição da fonte de autoridade imortal era o golpe de misericórdia. O peso de milênios de lei e poder esmagador foi repentinamente removido, deixando Valérius nu e exposto. Os praetorianos recuaram em desespero, sentindo a perda da conexão arcana com seu imperador. Malthus, ensanguentado, apressou-se a se reagrupar, mas seu propósito havia desaparecido. No canto, Lyra observou o colapso, seus olhos refletindo a loucura da vingança roubada. O pai havia morrido, mas não por suas mãos. Valérius havia caído, mas não sob seu cetro. Ela amaldiçoou ambos os lados com um grito de inveja bestial e se dissolveu nas sombras. A vingança adiada, mas não esquecida. Isolde correu para o pai, caindo de joelhos ao seu lado. O pai estava pálido e translúcido, sua forma imortal dissipando-se rapidamente. Ele havia se tornado, literalmente, o preço da liberdade. Pai, Isolde sussurrou, sentindo as lágrimas frias. Ele sorriu, o sorriso finalmente livre da dor da servidão. A culpa é um fardo, pesado, Isolde. Mas a absolvição é o amor. Você e a profecia, vocês são o preço de um novo começo. Seus olhos se fecharam. Seu corpo se desfez em pó arcano, deixando para trás apenas a memória e o peso da perda. Isolde se levantou, a tristeza fria e dura. A vitória tinha um custo insuportável. Valérius estava de pé a poucos metros, cambaleando, enfraquecido e humilhado. Seus olhos estavam cheios de ódio gelado e incompreensão. Ele não havia perdido o poder. Ele havia perdido a legalidade. Você me tirou tudo, Isolde. Valérius sibilou, a voz rouca. Você tirou de si mesmo, Valérius. Isolde respondeu. O luto a transformando em ferro. Você me forçou a verdade. Seu reino acabou. Você não é mais o conclave. É apenas um traidor em ruínas. Valérius não podia lutar. A profanação do santuário e a perda da fonte de autoridade o deixaram politicamente e magicamente vulnerável. Ele olhou para Malthus, que assentiu com a cabeça. E em um ato final de arrogância e desespero, Valérius se retirou com seus poucos praetorianos leais. A guerra havia sido vencida em tese, mas o rescaldo era um campo de destroços morais. Clara se aproximou de Isolde, colocando uma mão firme em seu ombro. Ela sabia que a perda do pai era a ferida mais profunda que Isolde já havia carregado. Ele nos deu o caminho, Clara disse, sua voz firme. Valérius está politicamente morto, Isolde. Ele não tem mais a autoridade do santuário. O resto do conclave não o seguirá para uma guerra aberta e injustificada. Isolde apertou a lâmina eterna, olhando para a nuvem de poeira arcana onde seu pai havia estado. Não acabou, Isolde declarou, sua voz baixa e mortal. Valérius pode ter perdido a lei, mas ele ainda tem poder. Ele não vai se render. Ele vai fugir para o último lugar onde pode se esconder da verdade. O que havia sido ganho era a liberdade, e o que havia sido perdido era o sacrifício supremo.
garantindo que o amor entre a vampira e a profecia pudesse finalmente ter uma chance. Isolde e Clara se viraram para o horizonte. Elas não estavam mais fugindo. Elas estavam caçando. O último passo na saga, o embate final, as aguardava. E Clara se moveram com a fria precisão de caçadoras, guiadas pela raiva de Valérius. Ele não havia fugido para o exílio, mas para a última fortaleza que ainda jurava lealdade ao seu nome. A Cidadela Eterna, aninhada sob os picos gelados do norte. Era lá que Valérius havia armazenado os artefatos de seu poder e o coração de sua burocracia. A jornada levou dias, mas o luto de Isolde era uma armadura, e a esperança de Clara, o mapa. Ao chegarem, a cidadela parecia um monumento à tirania, grande e vazia. A derrota política havia drenado a maioria de seus seguidores, deixando Valérius isolado com apenas um punhado de guardas. E o leal, mas agora quebrado, Malthus. Eles o encontraram na câmara do trono. Valérius estava sentado em sua cadeira de basalto, tentando freneticamente reescrever os pergaminhos da lei, como se a caligrafia pudesse restaurar sua autoridade perdida. Ele era uma sombra de sua glória, um imperador sem império. Ao ver Isolde e Clara, seu rosto se contorceu em fúria final. Que ousa fazer, Isolde? Invadir meu último refúgio, Valérius gritou, jogando os pergaminhos para o lado. Você me tirou o sangue e a lei. Você destruiu a ordem que mantinha a profecia longe de contaminar tudo. Não vi. Foi o seu medo, Valérius. Isolde respondeu, a lâmina eterna erguida, mas sem intenção imediata de atacar. Você temia a mudança mais do que amava a justiça. Valérius não se importava mais com a justiça. Ele se lançou contra elas, um ataque movido por puro desespero e vingança. Malthus, fiel até o fim, tentou interceptar, mas a luta no santuário havia custado a ele mais do que energia. Isolde se esquivou do golpe de Valérius, deixando que Clara o enfrentasse primeiro. Você falhou, Clara declarou, e sua voz, carregada com a autoridade da profecia, quebrou a última barreira mental de Valérius. A nova era não é a sua. O sacrifício foi aceito. O choque foi demais. Valérius cambaleou. Isolde não perdeu a chance. Ela não o atingiu com a ponta da lâmina eterna. Ela usou o plano de sua espada, golpeando-o com a força de sua dor, quebrando não seu corpo, mas seu foco mágico. Valérius caiu no chão de mármore, a cidadela inteira parecendo gemer. Seu poder, sem a estrutura da lei para apoiá-lo, implodiu em seu núcleo. Ele tentou se levantar, mas estava fraco. Apenas um imortal comum, exposto. Malthus, vendo seu senhor derrotado, parou. Ele encarou Isolde, seus olhos cheios de derrota. Isolde baixou a lâmina eterna. A vingança havia sido substituída pela necessidade de paz. Você escolheu o caminho dele, Malthus. Viva com isso, Isolde disse. E Malthus, sem honra nem propósito, se ajoelhou e aceitou a derrota, seu fim sendo a irrelevância. Valérius não aceitou. Ele rastejou até a beira de seu trono, e com um suspiro final de orgulho que o havia consumido, sua essência se desintegrou. Ele não morreu como um guerreiro ou um líder, mas como um homem cujo propósito havia se tornado obsoleto. A paz desceu sobre a cidadela, um silêncio pesado e frio. Horas depois, enquanto Isolde e Clara se preparavam para partir, um som agudo e enlouquecido ecoou nos corredores. Era Lyra. A herdeira usurpadora invadiu a câmara, coberta de sangue e sujeira, a loucura faiscando em seus olhos. Ela estava pronta para destruir Isolde e reivindicar as ruínas, mas ela parou abruptamente. Valérius estava morto. O conclave havia se desfeito. Não havia mais glória, apenas escombros. Lyra não tinha mais um alvo claro. Seu ódio, antes direcionado à estrutura imortal, agora pairava sem propósito. Você me venceu, irmã. Lyra cuspiu, a voz embargada pela incompreensão da perda final. Mas você não pode reverter o que você é. Você ainda é uma imortal. Você só prolongou a agonia. Isolde olhou para Lyra, sentindo uma dor antiga e fria, mas não ódio. Não lutamos pela agonia, Lyra. Lutamos pela escolha. Você escolheu o ódio. Eu escolhi o amor. Lyra, confrontada com a verdade de sua própria destrutividade, não conseguiu suportar a luz daquela resposta. Ela gritou, não de raiva, mas de dor, e fugiu da cidadela,
sumindo nas neves. Sua maldição final não foi a morte, mas a eterna solidão alimentada pela inveja, uma sombra para sempre assombrando as margens do novo mundo. O reino imortal estava sem cabeça. Isolde e Clara deixaram para trás a cidadela. O mundo que as aguardava era perigoso, mas livre. Sem Valérios, o conclave não podia mais impor sua lei arcaica. Os imortais restantes se dispersariam, alguns buscando novos propósitos, outros desaparecendo na história. A nova aurora não era de paz imediata, mas de potencial. O ódio não havia sido erradicado, mas o ciclo de tirania e sacrifício havia sido quebrado pelo amor. Isolde colocou a lâmina eterna em seu cinto, não mais como uma arma de guerra, mas como um lembrete do custo da liberdade. Ela não era uma rainha, nem uma decana. Era apenas uma vampira que havia escolhido o futuro. Elas caminharam lado a lado, em direção a um horizonte incerto, mas seu. Isolde e Clara não buscaram o poder que haviam desmantelado. Elas buscaram a obscuridade, a doce e simples realidade de poder viver a eternidade juntas. Meu pai nos deu isso, Isolde. Clara sussurrou, apertando a mão de Isolde. Ele trocou a lei imortal por nossa chance. Isolde assentiu, sentindo o peso da perda, mas também a leveza do futuro. E eu nunca mais serei escrava dessa lei. Eu serei livre para amá-la. Esse é o único código que me resta. O amor delas não encerrou todo o ódio do mundo, mas provou que até mesmo milênios de dogma e poder podiam ser desfeitos pela devoção. Elas eram o preço e a recompensa do novo mundo. Elas eram a profecia cumprida, a vampira e a humana que reescreveram o destino não com força, mas com escolha. E o mundo mudou, lentamente, na esteira do sangue derramado. Mas a grande questão permaneceu. Se o amor pode quebrar a lei de milênios, qual é o futuro da ordem em um mundo forçado à liberdade? O que você faria com esse novo mundo? A jornada da vampira e da profecia terminou, mas a sua está apenas começando.